Contra o Madureira na Arena da Amazônia, time titular e casa cheia. Vamos ver. Um amor cravado na pele. Eu sou louca por ele desde os meus 11 anos de idade. E, cara, ver ele hoje pra mim... Sem choro, sem choro. É algo inexplicável. É inexplicável, é só Manaus é Vasco. Eu sempre fui vascaíno, eu nasci vascaíno e isso foi passado na minha família de geração em geração. Começou com meu bisavô, passou com meu avô, meu pai e hoje em dia eu tô aqui. O Vasco foi recebido com uma linda festa em Manaus para a partida de hoje às 9h30 da noite contra o Madureira na Arena da Amazônia. O confronto marca a estreia do elenco titular sob o comando de Fábio Carille. Após 3 empates nas primeiras rodadas do estadual, o Cruz Maltino vai com força máxima em busca da primeira vitória na competição. Mesmo sem a escalação confirmada, existe a possibilidade dos estreantes Lucas Oliveira e Tietê estarem entre os 11 iniciais. O primeiro teste para um Vasco repleto de mudanças, que terá um 12º jogador inflamado nas arquibancadas. O Vasco é gigante, Manaus é Vasco! Isso que é a parte mais bacana aí do jogo do Vasco lá em Manaus. Tinha que ir mais lá, é claro que tem toda uma questão de logística, é distante, mas tem que premiar, esse torcedor tem que receber algo em troca, a visita do time. O que a garotinha falou aí, Manaus é Vasco, eu estive lá, vou dizer que é Vasco, é 50% é Vasco e Flamengo, é a força do futebol carioca em todo o Brasil. A gente tem imagens de torcedores que estão saindo do interior, de barco, Rio Amazonas, para ir ver o jogo e ver o Vasco jogar. Tudo bem que é contra o Madureira, o Carioca, de valorizar, mas aí para esse torcedor carente da presença do time, é um jogo especial, um momento especial de ver o time que ele torce. Muito legal. Isso é o melhor de tudo, né, Pedrosa? E tem que parabenizar também o valor que o Vasco está dando a essa partida. Não é sobre o Campeonato Carioca, é sobre você utilizar o time principal pela primeira vez em 2025 lá em Manaus. As ações que o clube tem feito... Tem camisa? Manaus é Vasco? Exatamente, as ações que o clube tem feito. Manaus é Vasco a camisa, entre outras ações para sócios torcedores que são afirrio lá do Vasco da Gama lá em Manaus. A festa que essa torcida fez ontem no recebimento do aeroporto, depois no hotel, essa galera aí do barco que saiu do interior do Amazonas, acabou enfrentando 12 horas para chegar em Manaus e também acompanhar o clube. É muito gratificante ver isso. Isso mostra como é que é a força da torcida do Vasco. Um clube que há 20 anos não ganha praticamente nada de relevante, tirando a Copa do Brasil. E essa torcida continua dando respostas e respostas de que o Vasco é um clube gigante. Então, assim, eu até brinquei ontem lá no meu Twitter. Racionalmente, você olha as pesquisas e você fala assim, não, a pesquisa tem método, eu não vou contestar as pesquisas. Mas emocionalmente falando, quando você olha isso aí, você fala assim, essas pesquisas estão de brincadeira, né? Porque o Vasco é gigante no Brasil inteiro, é uma coisa espetacular. Então parabéns a todos os torcedores do AFRio, que eu já falei aqui diversas vezes, tem muita gente que assiste o SBT Esporte Rio no YouTube, lá nas localidades do Norte, do Nordeste. Então um beijo para todo mundo, vocês merecem muito esse prestígio. Olha, eu morei na Bahia, interior da Bahia, Salvador, eu sei que a torcida do Bahia do Vitória é gigante, mas você sai da capital, Flamengo e Vasco dominam. O Nordeste quase todo, viajei para Santa Catarina, quando eu chego em Santa Catarina, as maiores torcidas, Flamengo e Vasco. Eu olho a pesquisa, o Vasco na 5ª colocação, eu também não entendo muito bem como é feito isso, mas que a torcida do Vasco é mais espalhada e tem mais vascaínos pelo Brasil que os outros, isso com certeza. Vamos falar do time que joga hoje, você vem passando aqui, vem antecipando essa escalação, é aquilo que você colocou, tem alguma mudança e chama atenção aí, só para botar uma pimenta, que o Hugo Moura não é titular, foi barrado o Hugo Moura, uma opção aí do Carille, talvez deixar um meio de campo mais leve. Faz sentido com o que ele vem, pregando. Pedir para você repassar também o time, Pedro. Com o que ele vem pregando faz sentido, porque o Carille disse em entrevista coletiva, na sua apresentação, que o Vasco teria um jogo mais de posse. Então, se você quer ter um jogo mais de posse, o Jair, o Paulinho e o Tietê são jogadores muito mais técnicos do que o Hugo, que está longe de ser um jogador ruim, tá? Mas, tecnicamente falando, os outros estão acima. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Piton. Jair, Tietê, Paulinho, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. Esse deve ser o time do Vasco. Uma mudança aí de um 4-3-3 para um 4-4-2. A gente tem que ver também como é que vai ser a movimentação do time em campo. Agora sai técnico, entra técnico e continua aquela questão do Coutinho e o Payet não podem jogar juntos. Não seria uma oportunidade aí contra os pequenos do Rio
tentar os dois? Não, nem passa isso pela cabeça do Carille. Eu acho que não. Eu acho que ou o Carille encara realmente o Payet como reserva do Coutinho ou até mesmo reserva do Alex Teixeira. Como eu disse aqui, o Alex Teixeira e o Coutinho, eles estão jogando atrás do Verratti. Então, como dois meias ali armadores que podem chegar mais para finalizar. Então, assim, se o Philippe Coutinho estiver muito bem na partida e o Carille entender que o Payet tem que entrar na vaga do Alex Teixeira, isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer no segundo tempo, por exemplo. Mas hoje os dois jogando juntos de início, eu acho que isso não passa pela cabeça do Carille. Acho que ele pode fazer um revezamento ou se determinar Coutinho é titular, Payet é banco. Não pode interferir também no processo aí de renovação do Payet, de valorização, de mudança de contrato, de redução salarial, a permanência dele no Vasco não pode ficar em xeque? Eu acho que não. Eu acho que o Payet ele é um cara profissional. Se fosse para ele se incomodar com esse tipo de situação, ele teria forçado a saída dele no final da temporada, entendeu? Então, assim, eu acho que se essa situação incomodasse ele a ponto dele realmente querer sair, seria uma história. Eu acho que não. Eu acho que ele volta para a pré-temporada, tem se dedicado, tem mostrado também que está feliz no Vasco da Gama e no final das contas o mínimo que ele vai fazer é cumprir o contrato dele. Eu já falei isso aqui. O jogador europeu não tem costume de terminar contrato no meio da temporada. O brasileiro que às vezes faz isso, né? Para poder sair, para poder forçar a coisa aqui. O europeu não, ele respeita mais o contrato. Até falei sobre isso em relação ao Jorginho e tudo mais. Então, assim, eu duvido muito que o Payet, pelo menos, não vá cumprir o contrato dele até o meio do ano. O Fluminense também joga hoje contra Portuguesa. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos para mais uma notícia. A Volante tem grandes chances de sair do Vasco, segundo a imprensa estrangeira. Além de buscar novos jogadores para reforçar as opções de Fábio Carille ao longo da temporada, o Vasco também tenta fazer uma renovação no elenco, se desfazer de alguns jogadores que não estão nos planos da comissão técnica e emprestar alguns atletas que ainda não se mostram prontos. O segundo caso pode ser a situação de Juan Sforza no Cruz Maltino. Segundo informações do jornalista Uriel Sforza tem grandes chances de sair nesta janela de transferências, sem vaga nem entre os relacionados para a partida do Vasco da Gama contra o Madureira nesta quinta-feira pelo Campeonato Carioca. O meio-campista houve ofertas para continuar a carreira em outro clube. Ele não faz mais parte dos planos de Fábio Carille. Vale lembrar que Juan Sforza foi contratado no ano passado, ainda na gestão Alexandre Matos, frente ao Futebol do Vasco, por cerca de 20 milhões de reais. O contrato foi assinado até fim de 2028, já que o jovem argentino chegou com credenciais de uma grande promessa após surgir muito bem no News Old Boys. É isso aí. Torcida do Vascão, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Vasco. Desde já agradeço, valeu.